Importante, Cláudia, você mencionar os dados do seu doutorado e dessa fala sua do TED, que eu acho que é muito importante, a gente entender, né, o que está em jogo na violência conjugal, na violência doméstica, né? Por que ela simplesmente, depois que apanha a primeira vez, ou depois que sofre uma primeira violência psicológica, ou até mesmo patrimonial, por que ela não vai embora, não denuncia, né? E vai embora. Exatamente. Né? E aí a gente vê pela prática, né, do ativismo lá na ONG SOS Mulher e Família, dessas pessoas que são atendidas, a ONG já atendeu mais de 20 mil famílias, de 97 para cá, se a gente for pensar. Então, é um índice bem significativo. Mas são vários fatores. E para cada casal tem um contexto. É mais fácil a gente pensar que é tudo igual, né? Jogar tudo num saco de gato, né? Então, toda mulher que apanha, aí vem as reticências com frases feitas. Todo homem que é autor de violência, a gente usa o nome autor de violência para não falar agressor como se fosse algo carimbado, porque o sujeito também, na busca de ajuda, pode repensar, desconstruir e construir de um outro jeito a sua masculinidade, né? E a gente acredita nisso, por isso, inclusive, atendemos autores de violência, não só mulheres, na ONG, desde 97. Eu vou te fazer uma pergunta disso aí também. Isso é bom. E aí eu vou elencar alguns aqui, né? Mas são muito mais. Essa questão da própria construção de gênero. Isso fica nítido também no doutorado e no mestrado, no depoimento dessas mulheres. O lugar de homem e de mulher. Isso é muito forte. E a gente sabe que lugares de homens e de mulheres são construções, são invenções. A gente inventa tudo isso. Tanto a gente inventa que na época dos meus pais, dos meus avós, era diferente de hoje as concepções sobre representações sociais e o que pode, o que não pode, homens e mulheres. E mesmo no século XXI, se a gente pega povos de outra cultura, islâmicos, Índia, né, as mulheres na Índia e tal, você vai ver que também há uma distância muito grande cultural. Então, a gente inventa o que é ser homem, o que é ser mulher, o que pode, o que não, até a performance. Porque se mexe muito o corpo, né, já começa a falar, está afeminado, né? Mas da onde que tirou isso? Né? Então, a gente vai inventando até a performance, né? Menina que é mocinha, senta com as perninhas cruzadinhas. Mulher de rosa, homem de azul. Quer dizer, como se tivesse uma relação com a orientação sexual e não tem nenhuma, nem os brinquedos, nem as brincadeiras e muito menos as cores, né? E se usa brinco ou não, os índios usam, os palhaços passam batom, isso não tem nada a ver com orientação sexual, de mais a mais, todas são legítimas. Tá tudo certo, são cidadãos e merecem existir. Mas essa construção é muito forte e desde muito cedo. Porque ninguém nasce sexista, né? Eu prefiro a palavra sexista à palavra machista, porque senão parece que a circularidade está só na cabeça de machos e ela está circulando em várias cabeças. Mas também não quero culpabilizar as mulheres por mais nada, já basta a culpa pelo pecado original, pensando a tradição judaico-cristã, enfim, né? E a gente respeita a fé e a religião de todos, mas a gente sabe também que tem impactos, e no doutorado isso foi comprovado. Pessoas de determinada religião que têm uma relação mais hierárquica, o homem em cima, a mulher embaixo, e aí são protestantes, e eu não busquei isso, mas eu encontrei isso nos resultados do doutorado. São cristãos, a maior parte dessa amostragem de gente que vive violência doméstica se declaram cristãs, essas mulheres, e dentre as cristãs, a maior parte são protestantes, e de determinadas linhas protestantes. E o problema não é a religião, a escolha da religião, da fé, nada disso, e eu respeito de verdade todas, inclusive sou uma estudiosa das religiões, adoro, sei muito pouco, quero conhecer mais, enquanto historiadora, mas para dizer que aquelas que são mais hierárquicas, que inclusive uma rigidez de que não pode ver televisão, o cabelo tem que permanecer comprido, só pode usar saia, né? O homem é que decide a hora do relacionamento sexual, né? Porque ela é colocada como mais passiva, enfim, são as que criam um cenário mais propício para essa violência conjugal, porque são muito rígidos as funções construídas para masculinos e femininas, ao ponto de, às vezes, dentro da própria linha religiosa, é protestante, mas tem uma que, por exemplo, proíbe depilar debaixo dos braços, e ela não aceita passar para a dele, uma que deu depoimento, né? E assim, eu agradeço, sou muito grata aos depoimentos, porque é um vínculo de confiança importantíssimo, né? Que você estabelece. Respeito, né? De respeito assim. E de se abrir, né? De falar das suas dores. Não é fácil falar de dor, né? De sofrimento. É uma gaveta que a pessoa está abrindo. Sim, que e de muito tempo, porque muitas ficam 10, 15 anos nessa situação antes de buscar ajuda, algumas uma vida inteira. Né? Então, tem umas também que nem fala, né? Não fala, a família não sabe, assusta quando fica sabendo da situação. E aí, eu vou dar um exemplo. Chegou uma vez na SOS Mulher e Família uma senhora, ela estava cuidando do esposo, que estava com HIV. E ele passou o HIV para ela a partir de uma relação extraconjugal que ele teve. Ele passou o HIV para ela. E aí ela estava sofrendo muito, porque além dele bater e espancar, passou o HIV para ela. E na fala, com o atendimento, ela teve uma frase que me marcou bastante, que ela dizia assim,
O que Deus uniu, o homem não separa. Eu comi a carne e vou ter que roer o osso. Ou seja, eu vou cuidar desse homem, ele me espanca, eu vou cuidar com ele, ficar com ele até a morte. Isso é muito forte. E é uma geração mais antiga. Mas esse tipo de repertório não é só de uma geração antiga. A gente encontra jovenzinhos e jovenzinhas, sem generalizar, mas com essa visão também sobre lugar de homem e mulher muito fixo e de que não é possível sair desse contexto. Né? Então, a visão religiosa, que eu queria dizer do impacto, esse exemplo ele é bastante claro. Né? Como uma vez também chegou na delegacia de mulheres uma mulher dizendo para a delegada, você teve com a delegada já aqui? Vai ter ainda, teve ontem, né? Com a Cláudia, não. Gabriela? Com a Gabriela. Gabriela e a Sargento Flávia. Isso. E chegou na delegacia, ela implorava para a delegada soltar o marido dela, que tinha sido preso, e aí a fala dela foi: ele não bateu em qualquer um, ele bateu naquilo que é dele, como dando a entender que ela era uma propriedade dele, um objeto, uma propriedade dele. E quantas vezes a construção de gênero não é essa? E aí na sociabilidade, na escola, no namoro, na forma como a gente educa filhos, meninos e meninas de modo diferente, que essa diferença se traduz em desigualdade. Né? Inclusive a hora de começar o relacionamento sexual, o que pode, o que não pode, a conversa, as piadas, que traduzem também essa representação social. Segura segura seu bode que a minha cabra... Segura sua cabra que meu bode está solto. Quer dizer, ele é ativo, ela é passiva. A gente usa, inclusive, esse repertório do ativo e do passivo, que não faz o menor sentido. Se a gente for pensar que um relacionamento, duas pessoas são sujeitos, não tem ativo e passivo. Né? Mas isso também é levado para a relação homossexual, ativo e passivo. Né? O que penetra e o que é penetrado. Então, olha como o nosso repertório, aquilo que a gente inventa para masculinos e femininos, impacta diretamente em criar um cenário mais ou menos propício para situações de violência conjugal. E aí eu falei só um item, né? Eu falei que tem 500.